Fala turma, mais uma vez, Gabriel Talks na área. Pois é, a gente sempre volta mais uma vez aqui com uma entrevista que vocês vão amar. Primeiro porque esse é o nosso objetivo, é trazer conteúdo de qualidade, né, com muito carinho. A gente tem feito isso já desde o ano passado e esse ano não vai ser diferente, né? A cada convidado aqui, a nossa expectativa é trazer para você um conteúdo que facilite a sua vida empreendedora. De alguma maneira, ou você quer empreender, ou você já está empreendendo, está matando um leão aí a cada dia, e assim como a gente, né, precisa, obviamente, entender quais são as boas práticas. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre ações que estão intimamente ligadas à área da saúde, né? E eu fico muito feliz porque essa pessoa que eu vou convidar aqui já já para se apresentar, porque eu não quero ter a gafe, né, de esquecer, obviamente, alguma coisa. Ela é uma pessoa extremamente gabaritada, né, já faz isso há alguns anos e, enfim, vai poder contribuir de uma maneira muito legal. Então, se você não conhece a Gabiô já é uma empresa que inclusive fizemos 15 anos ontem, né, mais especificamente, então parabéns para a Gabiô, debutou, né, 15 aninhos, uma jovem empresa, mas que já fez muito, né, entrega diversos tipos de serviço, consultoria, treinamento, enfim, e esse é o nosso objetivo, é melhorar a performance empresarial, né, das empresas que fazem projetos junto conosco. Então, venha para mais essa entrevista, curta, pegue um papel, anote os insights, é importante que você tire eles do papel, no final das contas a ideia é que você não apenas anote, mas a gente quer que você tire do papel e leve para sua vida empreendedora, tá? Então, parando desse blá blá blá, vamos conversar com ela, maravilhosíssima, a doutora Tassiana. Seja bem-vinda. Obrigada, André. Olá, pessoal. Eu sou Tassiana Alcântara. Eu sou farmacêutica, mestre e doutora em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Sergipe. Já ministrei algumas disciplinas no curso de farmácia, na área do cuidado farmacêutico. Atuei também como pesquisadora da Fiocruz, consultora do Ministério. E atualmente trabalho com a consultoria, né, na área de cuidado farmacêutico em diversos setores, em hospital, em ambulatório e também em farmácia comercial. Boa, só por aí vocês já tiram, né, o peso do currículo da mulher. E isso é o que eu queria entender um pouquinho, né, levando em consideração que esse momento de 2024 é um momento em que ela já galgou todas essas prerrogativas que ela acabou de falar. Mas eu gosto sempre de perguntar para todo mundo que a gente tem a oportunidade de conversar como é que esse desejo isso foi iniciado, né? Como foi que você se aproximou dessa relação, né, com essa disciplina, a disciplina farmacêutica, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história, né? De como isso aconteceu e os percalços, obviamente, né? Que você também vivenciou, tanto na sua vida acadêmica, quanto nessa vida mais profissional agora, porque eu acho que talvez seja o início para a turma entender um pouquinho melhor da sua história. Então, minha história com a farmácia, então, vem lá de quando eu era criança, né? Então, meus pais, eles tiveram farmácia, então desde criança eu vivia ali naquele ambiente da farmácia. Na minha família, outras tias tiveram farmácia, primas farmacêuticas. Então, assim, era um meio que eu tinha bastante afinidade, que eu gostava. Sim. E me despertou, assim, de seguir realmente a carreira. Então, inicialmente, eu queria também seguir outras áreas da farmácia. Então, na faculdade, eu cheguei na universidade pensando em seguir nas análises clínicas, principalmente. Que eu gostava muito, assim, de laboratório e tal. Mas aí, durante, né, o curso, eu comecei a conhecer outras áreas, principalmente naquela área voltada para o cuidado junto ao paciente, diretamente. Então, a gente acha que a farmácia é só lidar com o produto, com o medicamento, e não tem aquele cuidado, né, com o paciente. É só entregar o medicamento e pronto. Acabou. Não. Então, não é assim. A gente tem essa área desse cuidar. Certo. Então, isso me interessou bastante, sabe? Eu sempre gostei, assim, de lidar com pessoas. Então, me despertou esse interesse. E aí, durante a faculdade, a universidade, tinha pesquisadores e professores que trabalhavam com essa área. E aí, poxa, me dá uma chance, eu quero conhecer, eu quero trabalhar com pesquisa, com cuidado, com paciente. Sim. Então, comecei. Tá. E descobri esse mundo de serviços clínicos, de implantar, né? Então, no Brasil, como ainda
posso dizer que ainda esteja no começo, né? Tá, Engatinhando. tá, amadurecendo. Né? Então, como é que a gente faz para poder implantar, né? Iniciar, Certo, sair do zero e começar um serviço? perfeito. Então, durante tanto o mestrado quanto o doutorado, eu busquei evidências científicas, né? Que Certo, pudessem sim. também me ajudar ali a equipe de pesquisadores a levar essas evidências, esses resultados dos estudos para a prática. Entendi. E aí a gente começou tanto em hospitais, então a gente acha que farmacêutico não existe no hospital, né? Exato, Também exato. é outro equívoco. Então o farmacêutico ali atua tanto na farmácia quanto também no cuidado com o paciente junto à equipe. Perfeito. Bem como também nas farmácias comerciais. Então, o farmacêutico ele não está ali só para entregar o medicamento. Entendo. Então, ele tem a oportunidade de cuidar daquele paciente, né? De trazer para perto, de criar um vínculo com aquele paciente. Perfeito. Então, é uma oportunidade incrível para as farmácias. Então, isso já tá engateando ainda no Brasil, Exato. mas que muitas farmácias já vêm fazendo esses serviços. Perfeito. E inclusive aqui em Sergipe, que está crescendo bastante. Muito bom, muito bom. E isso me dá condições, depois desse breve relato, né? Entendendo que já existe uma família que milita nessa área de farmácia, né? Ainda que a gente tenha algum tipo de contato, isso é o que eu acho mais interessante, né? Para vocês entenderem, a gente acaba meio que dentro de um mesmo ciclo ali de pessoas em que se veem de alguma maneira mais frequente. E eu sempre tive a oportunidade de conversar com Tassi, mas nunca soube, né, dessa relação familiar onde tinham mais pessoas que estavam associadas à dinâmica da farmácia. E que bom. Então, esse direcionamento já nasce desde família e foi crescendo e o envolvimento com a pesquisa aconteceu. E aí eu queria também perguntar, que eu acho que faz sentido, o desafio de fazer uma pesquisa hoje, ele é diferente. Nos últimos anos eu tive a oportunidade de me envolver com pesquisa e essas pesquisas em algum momento elas estavam travadas ou por uma questão associada a um aspecto de investimento, né, do governo, financeiro mesmo, ou até mesmo as ausências de pessoas que quisessem se envolver junto com os grupos de pesquisa. Você passou por essa mesma dificuldade, ou no mestrado ou no doutorado, ou os grupos eram já grupos maduros, que fizeram com que você, né, durante o processo da sua pesquisa e dos resultados que você já obteve, você não sentisse essa dor, né, que eu relatei? Como foi esse? Me conte um pouquinho dessa história. E me conta uma ação da pesquisa que para você marcou. Tipo assim, poxa, André, aqui foi onde eu tive clareza a respeito de uma coisa que a gente tinha essa dúvida no começo, mas a pesquisa se destinou para isso e isso acabou gerando esse resultado, que é o que eu acredito que hoje a gente pode começar a trilhar em termos de conhecimento para esse ambiente mais mercadológico. Então, na verdade, eu tive bastante sorte, assim, né? Certo. Porque aqui em Sergipe, principalmente, tem um nicho, né? Nós temos pesquisadores super qualificados nessa área. Sim. Então, não é todo o Brasil, não é todos os estados do Brasil que tem, né, essas referências. E aí eu digo que eu tive muita sorte porque tudo se encaixou. Sim. Então, foi uma área que eu me apaixonei, né, algo que eu queria de fato crescer ali, né, me desenvolver ali e encontrar uma referência para o Brasil todo. Então, aqui no menor estado do Brasil, né, na cidade que eu amo viver aqui, né, eu não sou daqui, mas me apaixonei por Aracaju. Sim. Então, eu tive essa sorte. Então, assim, eu não tive muita dificuldade porque eu me inseri num grupo que já era um grupo, assim, mais desenvolvido, né? Então, não só tinha uma referência, eram várias referências que publicavam para fora. Então, tinha essas evidências, eram construídas aqui no estado, mas com embasamento do que estava acontecendo fora do Brasil. Perfeito. Então, é meio que foi o início de tudo também aqui. Começou também essa área aqui também em Sergipe. Certo. Então, foi algo muito benéfico para mim, sabe? Então, foi, como posso dizer, muita gente sofre no mestrado, com doutorado, com pesquisa. Mas como eu me encontrei e tive, assim, essas oportunidades, né, com essas pessoas, então eu alcancei resultados muito positivos. Perfeito. Então, não é à toa, assim, que eu quero, de fato, continuar seguindo esse caminho. Entendi. E dentro dessa lógica da pesquisa, você consegue demonstrar pra gente, assim, algumas coisas que marcaram você, que disseram assim, poxa, André, esse resultado aqui foi muito bom, porque quando a gente alcançou essa percepção, me trouxe essa possibilidade de fazer isso.
de uma maneira Sim. mais apurada. Tiveram vários assim acontecimentos ao longo dos últimos anos, mas assim o que mais me marcou Sim. foi o último trabalho que eu fiz junto ao Ministério da Saúde. Perfeito. Que eu atuei como consultora, né, para Sim. implantação de cuidados farmacêuticos na atenção primária. Perfeito. E aí esse trabalho, ele aconteceu no Brasil todo, foram várias cidades. Oh. Então assim, levar esse serviço para o Brasil todo, Sim. vários farmacêuticos acreditando, né, Sim. nesse trabalho, nesse processo. E o melhor, colhendo o resultado, né, que é assim, que é a melhora daquele paciente. Sim. Paciente que vivia com picos glicêmicos altíssimos, Certo. indo para hospital, já quase entrando em coma e em menos de 5 meses Sim. estar bem, Oh. né? Tá ali bem, com a saúde boa, melhorando cada dia mais por conta daquele serviço. Sim. E que, assim, de certa forma, eu contribuí, né, Sim. para aquele farmacêutico começar a realizar o serviço, desenvolver e melhorar os processos Perfeito. para aquele serviço. Então, nossa, É gratificante, né? extremamente gratificante. Fiquei, assim, foi algo que aconteceu recentemente, né? Foi finalizado, mas futuramente vai voltar, né? Mas algo que foi muito satisfatório trabalhar com isso, assim. Boa, boa. E perceba agora, gente, que eu vou fazer uma pergunta. Eu separei, na realidade, aqui algumas perguntas, né? Que quando a gente pensou no tema, a gente reconheceu que eram perguntas legais. Eu vou começar aqui pela primeira, que faz todo sentido com aquilo que ela acabou de falar, que foi a oportunidade de gerar resultados a partir, né, daquilo que estava sendo colocado, proposto para esse grupo de farmacêuticos, que no dia a dia, em algum momento, acabam, né, sendo consumidos por uma rotina, mas que no primeiro momento acho que faz sentido a gente entender como é que as farmácias, de alguma maneira, elas podem inovar. Eu coloquei assim, não apenas inovar, né, mas se diferenciar para a gente proporcionar o que a gente chama hoje de experiência. O conceito de experiência está tão impregnado hoje no nosso dia a dia, né? As pessoas cada vez mais desejosas por um tipo de atendimento diferenciado, a gente chama até mesmo em algum momento de acolhimento e não apenas de atendimento. Sim. Como é que você enxerga isso diante de um cenário de alguma maneira, né, avassalador no sentido de farmácias? Hoje existem grupos farmacêuticos que são extremamente fortes, 2 pelo menos muito fortes dentro do nosso país. E eles acabam elevando um pouco essa régua para aquelas farmácias que não fazem parte dessas grandes redes. E trazem, obviamente, algumas responsabilidades. E aí a pergunta vai muito nesse sentido, né? Como é que essas farmácias que não necessariamente estão dentro dessas cadeias, ou até mesmo essas que estão dentro das cadeias, elas podem inovar, elas podem proporcionar uma experiência melhor para os pacientes que chegam ali tentando, de alguma maneira, consumir algum produto ou serviço? Então, de fato, né, o mercado de farmácia no Brasil é bastante próspero, mas, por outro lado, como você falou, é extremamente competitivo. Sim. Então, assim, a gente caminhando em qualquer esquina, no mínimo a gente vai encontrar uma farmácia. Perfeito. Quando não, outra, né, do lado para estar ali brigando. Então, antigamente isso era diferente, né? A gente via que era uma farmácia por bairro, né, 1 ou 2, que a gente conhecia o dono, conhecia o atendente ou o farmacêutico quando tinha, né? Sim. Então existia, né, aquela ligação, aquele, né, Contato mais próximo. aquele contato mais próximo com aquele profissional, e aquele profissional geralmente conhecia a população ali, sabia os problemas de saúde, né? Exato. Então hoje em dia isso ficou, né, mais diferente, a população mudou, as características, né, da população mudou. Então, hoje a gente vê que uma pessoa ela vai na farmácia, compra o produto e tchau. Certo. Né? Quer saber do preço e é isso. Sim. Tá, mas sendo a farmácia um estabelecimento de saúde, né? Que geralmente é o ponto de entrada para o cuidado em saúde daquela pessoa. Perfeito. Então, né, de que forma esse estabelecimento, essa farmácia, ela pode proporcionar, né, um cuidado? Sim. Então, digamos assim, que uma pessoa vai lá buscar Certo. aquele produto, mas de que forma eu posso fornecer um cuidado para aquela pessoa? Será que existem oportunidades, né, escondidas atrás apenas da entrega daquele produto? Sim. Né? Será que o profissional ele pode fornecer algum serviço por trás disso, Sim. né? Sim. Então, a gente sabe que, claro, existem pessoas que vão na farmácia por uma urgência, por conta de uma dor de cabeça, né? Sintomas menores. Sim. E vão comprar um medicamento e tá satisfeito com isso. Perfeito. Mas existem aquelas pessoas que têm problemas, né, mais recorrentes, que precisam utilizar um ou mais medicamentos todos os dias, Sim. né?
Então, a gente tem que dar o profissional e o empreendedor, ele tem que focar nessas pessoas, principalmente para fornecer um cuidado mais aprofundado. Perfeito. E aí é que entra, né, o serviço de cuidado farmacêutico. Perfeito. Então, como eu posso conseguir enxergar essas pessoas? Como eu posso captar essas pessoas que têm essa necessidade? Certo. Que precisam mais do que só a entrega daquele medicamento. Sim. Né? Quais são as necessidades dele? Então, é olhar para isso, para essa necessidade desse paciente e trabalhar em cima disso. Perfeito. E aí, desse modo, né, Sim. conseguir fornecer uma experiência, né, para ele, Perfeito. uma atenção. Então, hoje em dia, as pessoas são extremamente carentes, principalmente os idosos. Sim. Então, existe uma necessidade ali de um cuidado, que muitas vezes ele não consegue, sei lá, num posto de saúde. Tipo, algo que seria mais simples, que é possível ser resolvido em uma farmácia, né? E aí diminuir a fila de espera lá no estabelecimento, numa unidade de saúde, pode ser resolvido em uma farmácia, né? Isso fez parte, de alguma maneira, da grade curricular. Eu sempre gosto de fazer essa associação porque, às vezes, a gente encontra nas diversas disciplinas, né? E eu falo isso mais especificamente olhando para aquela que a gente acaba lidando, né, no nosso dia a dia, que são profissionais de engenharia, às vezes são profissionais de administração, profissionais da área contábil, enfim. E, geralmente, a turma, quando vai para o mercado de trabalho, ela sofre um grande impacto, que é o impacto de entender que o mercado exige muito mais do que aquilo que a grade curricular nos permitiu. Sim. Acredito até que com a farmácia é diferente, ou não é diferente, né? Eu olho para a turma e talvez entenda que situações em que ela vive, ou seja na farmácia comercial, a tradicional, ou seja no ambiente hospitalar, ou em qualquer outro ambiente, também deve passar por situações em que, tipo, poxa, isso aqui não vi na faculdade, ninguém me disse que eu iria ter que fazer isso fora da faculdade. E você, na resposta, colocou muito claramente dizendo, o que é que está por trás daquela solicitação, daquele produto? Eu vou lá e busco um produto X que é para sanar um incômodo, né, ou uma dor que eu estou tendo, sei lá, na cabeça. Preciso de algum tipo de medicação que esteja associado a isso. Tá, essa é uma dor crônica, ela acontece com frequência, qual o nível de, enfim, de patologia que está ali por trás? E que no final das contas ela pode chamar algum tipo de tratamento que seja um tratamento recorrente, que seja naturalmente algo que possa gerar uma fidelização, que possa estar intimamente ligado com a lógica do acolhimento do espaço, né? Quando a gente chega, sempre tem uma pessoa que diz, olá, tudo bem, já foi atendido, né? Então toda aquela jornada ali do paciente dentro daquele estabelecimento deve ser contada. Isso fez parte desse processo educacional, ou você entende que há um espaço para a educação empreendedora dentro desses ambientes, levando em consideração que os profissionais que estão ali não foram necessariamente, né, conduzidos dentro da faculdade para essa finalidade? O que é que você entende desse cenário? Então, atualmente, né, teve uma mudança curricular. Perfeito. Que foi recente, né? Creio que 2009, 2008. Certo. Mas foi colocado em prática em pouco tempo. Em pouco tempo não, recentemente. Recente. E a partir daí, né, tiveram mudanças que foram benéficas para, né, essa área. Certo. Então, hoje em dia, as universidades elas já fornecem, né, essas disciplinas voltadas para o cuidado. Perfeito. Então, já na minha graduação, eu já tive essa formação. Né? É à toa que eu me especializei nessa área. Entendi. Mas para o pessoal de mais antigamente, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, então eles não tiveram essa formação. Sim. E muitas vezes hoje o mercado ele pede por isso e aquele farmacêutico fica perdido, né? Então eu trabalhei com profissionais também, assim, que não tiveram essa formação, mas que foi possível também reverter isso, né? Eles buscar essa formação, especialização. Perfeito. Então, hoje em dia tem nas universidades, tem as disciplinas, mas assim, que eu acredito que para ser colocada em prática, né, para você, se eu quero, né, trabalhar nessa área, cuidar de paciente, eu vou precisar me especializar mais. Certo. Eu vou ter que precisar buscar mais conhecimento, mais informação após a graduação. Entendi. Então, isso existe. Tem cursos de especializações, tem até mesmo o próprio Conselho Regional de Farmácia, ele fornece, né, essa formação para esses profissionais. Sim. E também consultorias, né, que antigamente a gente tinha só essas consultorias nessa área. Perfeito. Fora do estado de Sergipe. Perfeito. Então, hoje em dia a gente já tem aqui com profissionais qualificados. Perfeito. Então,
se um empreendedor ele quer que o farmacêutico dele realize esses serviços, Sim. então não precisa mais sair do estado para buscar esse conhecimento de fora. Então, já tem aqui no estado. Perfeito. Fale um pouquinho, inclusive, dessa lógica, né? Tendo em vista a dinâmica de trabalho que você ou pode ou já realizou, né? Para que a turma que nos escuta, de alguma maneira, também entenda como é esse processo, né? De alguma maneira, como é que a pessoa ou a empresa que chega até você, ela pode esperar, né? O que tipo de entrega ela pode esperar e de que maneira também ela pode ser beneficiada, né? Porque no final das contas, se ela já não precisa mais buscar fora do estado e sabendo que tem profissionais bons para fazer isso aqui, eu deve ter um campo muito fértil para que isso aconteça, levando em consideração que a cada esquina a gente encontra 2 farmácias, pelo menos, né? E, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo. Certo. Então, André, eu trabalho muito assim com a questão da qualidade em serviço em saúde, né? Perfeito. Serviço de cuidado farmacêutico. Então, a gente parte dos 3 pilares principais. Perfeito. Que é a estrutura, o processo e resultado. Perfeito. Então, por onde é que a gente começa? Então, tem que ter os recursos básicos, mínimos, para o fornecimento do serviço. Tá. Então, digamos que eu queira começar pelo serviço mais básico, Certo. que a gente chama da dispensação farmacêutica, Certo. que é um ato realizado pelo farmacêutico, né, para fornecer o medicamento e uma orientação. Certo. Então, o que é que eu vou precisar ali na farmácia para a realização do serviço? Então, poxa, esse mais básico, eu consigo ter uma estrutura mínima, assim, só do balcão da farmácia, Certo. né, basicamente, e um profissional qualificado, tá? Então, ok. Mas se eu quero desenvolver um serviço mais complexo, Sim. eu vou precisar de outros recursos. Certo. Então, falando em estrutura, vou precisar de uma sala privativa, Certo. vou precisar de um ambiente que seja acolhedor, que o farmacêutico ele possa se sentir à vontade com o paciente e que, principalmente, ele tenha uma qualificação para realizar esse serviço. Sim. Né? Então, depois que eu estruturei ali o serviço que eu vou desenvolver, Sim. eu preciso pensar nos processos. Boa. Então, eu não posso chegar de qualquer jeito, realizar o serviço. Eu acho que é assim. Não. Tem todo um processo, né? Como é que eu faço a seleção, o acolhimento daquele paciente na farmácia? Como é que eu atraio? Qual é a população-alvo que eu vou trabalhar, né? Já que eu não vou conseguir abarcar todo mundo. Todo mundo, é impossível. Perfeito. Então, vou ali selecionar, Sim. né? Sim. Como é que eu faço essa seleção? Quais são os instrumentos, as ferramentas que eu posso utilizar para poder selecionar, acolher aquele paciente, né? Perfeito. E a partir daí, como é que vai ser? Sim. Né? O que é que eu vou fazer na primeira consulta? O que é que eu vou fazer na segunda consulta? Quando é que eu sei que o paciente vai receber alta? Perfeito. Né? E quais são os resultados que eu quero entregar para aquele paciente? Sim. Né? Então, eu vou criar metas. Perfeito. Por exemplo, eu trabalho com paciente que tem hipertensão. Pronto, até 3 meses, esse paciente vai estar com a pressão X, Perfeito. controlada. Sim. Pronto, essa é a meta. Sim. E a partir daí, analisando os indicadores, né, Certo. que são as métricas que a gente utiliza para verificar esse resultado, Sim. eu vou avaliando o meu serviço. Certo. Então, a lógica do trabalho da consultoria é exatamente isso. Perfeito. A gente partir do começo, né, do passo inicial, que é estruturar o serviço, ver qual a população-alvo, o que é que você tem no seu estabelecimento já, para a gente poder começar. E a partir daí, né, à medida que isso for gerando uma demanda, Sim. a gente começar a expandir. Perfeito. Porque muitas pessoas já chegam, não tem muita noção, Sim. quero resolver, iniciar com tal serviço de, por exemplo, revisão da farmacoterapia, né? Tá. Que é algo mais complexo. Tá, mas não tem a estrutura, não Tá. quer investir. Vamos começar pelo básico, Tá. né? Vamos estruturar aquele serviço que é mais simples, Sim. mas que eu possa envolver todos os meus funcionários da farmácia, Sim. para que eles possam estar ajudando naquele acolhimento, naquela detecção de um possível paciente, né? Sim. Sim. Para encaminhar para o farmacêutico e ele poder resolver aqueles problemas de forma rápida, simples, né? Perfeito. E aí, caso seja necessário, seguir para um caminho, um serviço mais complexo. Entendi. Você enxerga que existem hoje uma ausência de percepção de limites, e aí eu pergunto isso em função da multidisciplinaridade, né? Olhando aí para a lógica, sei lá, de enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, médicos e enfim. A farmácia como sendo esse primeiro canal que você falou, né, de início do cuidado, em algum momento o farmacêutico ele precisa se colocar como um profissional que enxerga para além daquilo que é a dispensação, que você falou de forma muito clara.
E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa lógica, né? Até que ponto ele precisa ter a confiança de realizar sem acreditar que ele está invadindo a área do outro, ou que ele está fazendo Sim. alguma coisa que não é adequado, né? Ou legalmente, ou profissionalmente, para a função que ele exerce. Como é que você enxerga isso? Eu acho que pelas suas pesquisas, pela sua vivência, acredito que você já deve ter um panorama, né? André, isso acontece de fato. Existem algumas discussões nos ambientes, né? Eu não sei exatamente qual é o conselho de farmácia CRF, né? Até O que regional. o regional, né? Enfim, como é que isso é tratado dentro da sua percepção? Então, existe muito assim ainda, principalmente daqueles farmacêuticos com mais tempo de formação, que não tenho muita noção assim de como é que seja realizado um serviço. Eu tive uma experiência, né, que eu trabalhei com esses farmacêuticos e eles achavam que realizar esse serviço ia ter pouco contato com os outros profissionais, com os pacientes, né? Então ia resolver aquele olhar a prescrição e pronto. E aí quando eles viram que precisaria desse contato maior, então muitos desistiram de seguir com um projeto, né? E outros tiveram que realmente entrar com tudo, né? Estudar, buscar. E aí verificaram que quais são os limites, né, que eles precisavam ter para poder, de fato, lidar com os outros profissionais. Entendi. Porque mesmo que eles estejam em uma farmácia, eles sabem que muitas coisas eles não vão poder fazer ali, né, com aquele paciente. Ele vai ter uma limitação em relação a certa resolutibilidade do problema daquele paciente. Então, qual é o meu limite? Quando é que eu vou ter que encaminhar aquele paciente, né? Então, tudo isso tem que também estar estruturado. Falei, você pode ir até aqui. Você tem que também informar para aquele paciente qual é o seu limite, porque muitas vezes, à medida que o paciente ele vai ganhando a confiança, né, o farmacêutico vai ganhando a confiança do paciente, ele vai achando que o profissional ele consegue resolver tudo. Exato. E até querer que eles resolvam coisas que só o médico resolve. Exato. E aí não é assim, né? Perfeito. Então, o farmacêutico ele tem que impor esse limite também pro o paciente, dizer, não, eu posso até aqui. Eu posso te ajudar até aqui. Perfeito. A partir daqui, a gente vai fazer um encaminhamento pro seu médico. Entendi. E aí também saber lidar com outro profissional, né? Sim. Porque aliar também o conhecimento que ele tem com o do prescritor. Que é complementar. Perfeito. Que também não é algo tão assim simples, né, de ser feito. Tem profissionais que não querem e tudo bem, mas tem outros que são super acolhedores e você vai conseguir trabalhar de forma que o foco de fato vai ser o paciente, ali, na melhoria do paciente. Perfeito. E isso tá cada vez mais fácil, né? Que como cada vez mais o trabalho do farmacêutico com esse cuidado, né, para o paciente estar sendo mais conhecido, os próprios médicos também procuram, né, farmacêuticos que possam atender os pacientes deles, para que seja assim um trabalho em conjunto para facilitar tanto a vida desse médico que está ali, que muitas vezes não tem tempo para explicar como é que esse medicamento vai ajudar esse paciente, explicar como a forma de uso, né? Que muitas vezes isso culmina em um resultado positivo ou negativo, dependendo da forma como esse paciente vai utilizar o medicamento. Então, vai estar ali trabalhando em conjunto, de fato, né? Então, um ajudando o outro. Muito bom, muito bom. Existe hoje, isso eu aprendi com você antes mesmo de iniciar, né? Olhando aí para o aprofundamento do que seria a disciplina farmacêutica, a gente conversava sobre a divisão, né, do que seria o aspecto da farmácia olhando para a logística e o aspecto da farmácia olhando para o aspecto talvez mais clínico, se essa for a palavra, né, e se não for, é isso mesmo, né, acertei, enfim. Eu queria que você explicasse essa diferença, levando em consideração que às vezes até dentro do próprio ambiente farmacêutico, por nem todos serem farmacêuticos, né, não entenderem de fato essa separação. E aí muitas vezes exigir de todos que todos tenham essa percepção aprofundada, o que acaba em algum momento, né, caindo naquilo que você falou, né, que são os processos. E esses processos acabam gerando transparência nas tarefas e
transparência nas tarefas, também a observação tanto do aspecto logístico quanto do aspecto clínico. Queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, né, olhando aí pela ótica mesmo da ação profissional, para que a turma que nos assiste também entendesse, né, se olha, existe esse campo que vai tratar disso, ele se aprofunda nessas questões, isso é extremamente importante, né, que a gente não entenda apenas que só existe esse outro lado aqui, que é um pilar que talvez a população entenda com maior facilidade que é para isso que o farmacêutico serve, mas ele tem um outro olhar, que é um olhar mais holístico, que pensa também sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa lógica. Sim, sim. Então, na farmácia, falando mais assim, voltada para a área comercial, a farmácia comercial. Certo. Então, ela pode ser dividida na parte logística e na parte clínica. Tá. Então, a maioria, né, ela foca ali na parte logística, que seria de você saber a quantidade de medicamento que vai precisar comprar para aquela farmácia para atender, né, a demanda daquela população. Selecionar quais são os medicamentos, né, a classificação daqueles medicamentos. Sim. Então, basicamente, é a compra daquela mercadoria, né? Sim. Então, o farmacêutico ele vai gerir aquela compra e aquela entrega para o paciente, né? E a parte clínica, que aí já é voltada, né, para o cuidado. Sim. Então, fazer o fornecimento daquele medicamento, mas com a orientação, né, com o cuidado, para saber, explicando ao paciente a forma do uso desse medicamento, verificando se existe alguma dúvida, esclarecendo os possíveis efeitos colaterais. Sim. E isso, assim, em relação ao serviço mais simples. Perfeito. Bem como também um acompanhamento desse paciente até, de fato, ele resolver alguns problemas dele. Sim. Então, tem paciente que pode ser acompanhado em 1 ano, 2 anos, ou até mesmo, né, a vida toda, dependendo do caso do paciente. Então, na farmácia, né, a gente precisa ter esses perfis de profissional. Então, claro que vai ter aquele profissional farmacêutico que vai estar voltado mais para a venda. Certo. E é ótimo, porque a gente precisa também, sim, né? Então, um está relacionado ao outro. Né? E o perfil voltado para o cuidado. Perfeito. Né? Que vai estar realmente voltado com o foco no paciente. Sim, sim. Então, essas duas áreas, elas têm que estar atreladas, né? Para que conquiste os resultados que seja, de fato, a melhoria da saúde da população. Perfeito, perfeito. E aí, para não esquecer, né? Obviamente eu fiz aqui algumas outras anotações a respeito de perguntas que eu entendo que seriam interessantes para a gente. Eu olhei aqui a lógica da estratégia, a gente falou sobre gestão, e aí eu coloquei alguma coisa assim, com uma dúvida, né? Quais seriam essas estratégias que a farmácia, ela de alguma maneira, ela pode adotar, né, para desenvolver serviços e programas que estão intimamente ligados apenas à dispensação. Você falou sobre essa ação, que é uma ação direta, é uma ação percebida pela população, talvez aquela que a gente mais consiga enxergar a olho nu quando entra, mas quais seriam as estratégias que a gente poderia adotar para ir além da dispensação, né? Eu vi que você falou um pouco disso no início, eu queria que talvez de alguma maneira a gente pudesse aprofundar isso para que a turma tivesse esse esclarecimento. Essa é a segunda pergunta, mais especificamente. Tá. Então, o passo inicial, né, antes da implantação de qualquer serviço, de qualquer programa, é conhecer o mercado, conhecer a população que eu atendo. Sim. Então, quais são os principais problemas de saúde que os meus pacientes vão em busca, né, de resolver, de comprar um medicamento na farmácia? Certo. Então, fazer esse levantamento de quais são os medicamentos mais vendidos, por exemplo, certo, é uma estratégia, né? Tá. Então, poxa, digamos que na minha farmácia sai bastante medicamento antihipertensivo. Poxa, eu já tenho um nicho bom ali para trabalhar, né? Certo. Então, tenho uma população muito grande de hipertensos. O que é que eu posso fazer para poder melhorar a saúde dessa população? Então, um exemplo de estratégia é criar um dia na semana para poder fazer a verificação da pressão arterial daquela população, né? Perfeito. E, a partir daí, eu consigo detectar possíveis pacientes para o serviço. Então, fui lá, detectei um paciente que está com a pressão alterada, que ele nem sabia que ele tinha esse problema, né? Sim. Não é diagnosticado com hipertensão. E aí eu posso, né, pedir para ele vir à farmácia, agendar uma consulta. E a partir daí, se for um paciente que ele não tem um diagnóstico, eu posso estar encaminhando para um médico para ele verificar, né?
Ou se é um paciente que já sabe esse diagnóstico há muito tempo, eu fazer um acompanhamento com ele. Sim. Né? Então, se eu posso fornecer um serviço complexo de acompanhamento para melhorar essa pressão dele, ótimo. Sim. Mas se não, né, eu posso fornecer ali orientações mais básicas, que a gente fala assim que é a dispensação. Sim. A maioria das pessoas acha que é só a entrega do medicamento, né? Exato. Não, mas é um ato privativo do farmacêutico, que ele vai fornecer o medicamento, mas também com a orientação adequada às necessidades do paciente. Certo. Então, se for um serviço simples, mais bem estruturado, então eu vou conseguir benefícios para aquele paciente, né? Perfeito. O que a gente acha que é simples pode ser muito importante para aquele paciente. Então, uma simples orientação, sei lá, de um instrumento de uso para tratar asma. Certo. É complexo. Sim. O paciente talvez não esteja utilizando de forma adequada, né? Sim. Então, apenas aquela orientação, eu já consigo resolver bastante problema daquele paciente, né? Muito bom. E aí, além né, disso. também do farmacêutico estar realizando esse serviço, eu também posso vincular os outros colaboradores, né, assim dizendo, da farmácia. Então, de que forma eles podem atuar numa farmácia? Certo. Então, eu já trabalhei também em uma farmácia que a gente conseguiu montar um processo tão legal, tão assim bem construído, que os próprios atendentes eles conseguiam detectar os pacientes que precisavam do serviço. Perfeito. E assim, eram 5 perguntinhas básicas Simples. que eles conseguiam detectar. E aí passava, verifiquei que esse paciente, né, tá precisando de ajuda. Então ele encaminhava para um serviço mais simples, que era a dispensação com o farmacêutico. E aí o farmacêutico verificava, poxa, consigo resolver aqui? Exato. Consigo. Mas se não consigo, já agendava para um serviço mais complexo. Perfeito. E aí nessa farmácia, tanto os dias de aferição de pressão, de glicemia, eram bastante cheios. E a agenda do farmacêutico era muito cheia. Tá vendo? Muito bom. Estou dizendo para vocês que não adianta só anotar, é tirar literalmente depois do papel, porque esta mulher vai trazendo para a gente alguns insights que são extremamente valorosos, levando em consideração não apenas o ato educacional, né, de entendimento do ciclo e o contexto de uma farmácia, né, onde ela está inserida, qual é o seu público-alvo, qual é a lógica de consumo, né, o que é que de fato mais sai, enfim. Para isso tudo a gente entendeu que precisa, né, de métrica. Ela falou sobre a lógica de precisar de indicadores, ela falou sobre a lógica de ter que construir processos que garantam essa informação. Nós falamos sobre a lógica também das limitações e do avanço do ato do acolhimento, né, enquanto profissional farmacêutico, até que ponto ele pode ir, ou até que ponto entende que precisa chamar uma outra disciplina. Que tipo de estratégia a gente pode adotar para que o fluxo dentro da farmácia ele possa ser um fluxo mais significativo, né? Isso naturalmente olhando para a farmácia comercial, tendo ela como o principal objetivo no primeiro momento aqui, em função da lógica dos empreendedores que de alguma maneira podem estar nos escutando e se sentirem beneficiados com uma informação como essa, por exemplo. E isso tudo me remete à lógica da patologia, né? Daquilo que a gente em algum momento precisa reconhecer que do Estado pode ser mas eu não sei, e aí talvez seja até uma dúvida mesmo minha, é saber se nesse retrato patológico do Estado ou do município existe a característica por bairro ou por município, por município não, porque a gente já está entrando aqui na lógica do município, mas se por bairro. Se eu chego a ter essa percepção clara, ou isso seria de alguma maneira uma iniciativa daquela farmácia para entendimento do contexto em função do consumo que está sendo realizado, né? Porque a característica em algum momento pode ser, na minha cabeça, uma iniciativa feita de duas formas. Uma em função da patologia, então eu vou de forma reativa, ou eu posso também ser, utilizando as métricas e os números da farmácia, entender que existem algumas medicações que, por concepção, a própria indústria farmacêutica, no sentido de querer bater as metas, né, enfim, ela acaba estimulando o farmacêutico à venda, né? E aí, se você vende esse item aqui por um pedacinho a mais, você leva, nananana. E a gente sabe que, de alguma maneira, a indústria farmacêutica ela é forte e ela estimula muito isso, né? Óbvio que não aquelas medicações que, de alguma maneira, têm um caráter mais específico, mas aquelas que são tradicionais no sentido de
e aí me perdoe se eu estiver falando alguma bobagem ou ignorância técnica, né? Mas aquelas que de alguma maneira são complementares, né? Uma vitamina que a gente chama de vitamina C, enfim, coisas que são adicionadas. São suplementos, né? Como é que você enxerga isso? Existe de fato essa métrica? Eu não sei se existe. E se hoje é possível reconhecer essa patologia do bairro em função da métrica de consumo, né, que aquela farmácia ela pode obter. Existe alguma coisa nesse sentido? Então, eu acredito que para o município isso seja possível, né, mais fácil. E mesmo assim talvez não sejam dados muito precisos. Aí por isso assim que a gente recomenda que faça o levantamento do próprio local mesmo, da própria empresa. Entendi. Porque, digamos que no município eu tenho essa população com essa demanda, né? Certo. Tá, mas e na minha localidade? Perfeito. Tipo, é um bairro mais carente? Isso. É um bairro, né, com uma população com mais condições? Isso. Então eu tenho que, de fato, fazer esse levantamento, conhecer a minha região e poder trabalhar em cima disso, né? Perfeito. Então não me ater ao geral, né? Perfeito, perfeito. Como uma profissional da área educacional, né, é óbvio que está ali sempre muito envolvida com o aspecto da entrega de um conteúdo que qualifica outras pessoas. Essa é uma pergunta que é a penúltima desse nosso bate-papo, mas que eu acredito que ela é fundamental para gerar conscientização, e eu queria que você trouxesse uma percepção sobre a importância da educação continuada para esse grupo, que muitas vezes ele é até sedento por essa educação, mas ao mesmo tempo nós somos bombardeados com a nossa rotina, e essa rotina nos consome, e esse ato de nos consumir nos deixa obviamente muito cansados ao final do dia, e aquela coisa fica meio que intensa e louca. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre educação continuada dentro dessa perspectiva de aprimoramento profissional, de reconhecimento de práticas que muitas vezes ou eu posso não ter visto na faculdade, porque eu já saí tem muito tempo, mas eu preciso estar sempre me atualizando para garantir que essa entrega do serviço farmacêutico ela possa ser completa. Como é que você entende isso e quais seriam os caminhos para esses que estão ou num hospital, fazendo uma lógica dentro do hospital, ou sendo esses uma farmácia de forma mais direta ali, comercial? Como é que você entende a educação continuada para esse público? A educação continuada é essencial, até porque lidar com medicamentos, né, com tratamentos que mudam com muita frequência, então o farmacêutico ele tem que estar extremamente atualizado. E não só com foco no medicamento, né? Mas também no ato do acolher, né? Do tratar, lidar com aquele paciente. Sim. Então, como eu falei, mesmo que a gente saia com a formação da graduação, a gente precisa buscar o conhecimento fora, né? Certo. Por meio de especializações, de consultorias, né? Perfeito. E até o próprio Conselho Regional de Farmácia está fornecendo ultimamente esse serviço, esse tipo de serviço. Tá. Então, recentemente teve cursos voltados para dispensação farmacêutica. Perfeito. Então, como eu falei, não é um simples serviço, né? Certo. Então, tem todo um processo para realizar. E isso é fornecido pelo próprio conselho. Então, tá aí uma oportunidade. Sim. E fora também, como eu falei, as consultorias, né? Que elas entregam também de como estruturar, mas também tem algumas que lidam com essa qualificação do profissional. Sim. Né? Então, trabalha com desde o início, né, do passo a passo, de como acolher aquele paciente, sim, bem como também quais são os principais tratamentos, como é que se lida com o processo de cuidado daquele paciente para determinada doença. Então, tudo isso, o farmacêutico, né, o profissional, tem que estar buscando sempre, sim, essa atualização. Né? Boa, muito bom. Para fechar, e aí não fiquem tristes, porque eu também fico triste, né? Obviamente, sempre um bom bate-papo. Eu amo eu ter conversas produtivas. Então, me sentindo assim, dentro de um mundo, né, da farmácia, que inclusive é um processo interessante, que nos últimos anos tem chamado, obviamente, muita atenção. Mas eu queria que você falasse sobre os primeiros passos, né? Eu estou aqui te ouvindo, né, do outro lado, e aí a turma que está no YouTube, a turma que está no Spotify, a turma que está no Deezer, ou qualquer outro canal que você esteja aí nos assistindo, talvez essa seja uma indagação. Pô, mas eu tenho 300 problemas, Tassi, lá no meu estabelecimento. Eu tenho dificuldades com time, eu tenho dificuldades com gerenciamento de estoques.
isso não me permite, às vezes, até fazer uma compra mais assertiva. Eu não tenho braço, muitas vezes, para fazer uma pesquisa no meu ambiente, para entender, né, em termos patológicos ali, o que é que, de fato, eu vou concentrar os meus esforços. Eu não tenho toda a infraestrutura para poder acrescentar algum tipo de serviço. Eu não tenho talvez até as métricas. Eu até tenho um sistema, mas eu não utilizo ele como deveria, porque a rotina me consome, o pessoal faz muito mais para fazer a dispensação acontecer, mas eu não consigo extrair daquele sistema as informações para tomar decisão. E aí, se eu estou querendo que você me diga pelo menos os primeiros passos. Por onde você começaria? Só para que eu aqui do outro lado, eu esteja pelo menos garantindo que depois de assisti-los, eu já sei pelo menos quais são as primeiras etapas que eu poderia caminhar. Que tipo de primeiros passos você deixaria como iniciativa? Então, todo projeto que eu começo, que eu trabalhei, tanto no mestrado, no doutorado, também em outros trabalhos após isso, eu sempre começo com o diagnóstico situacional. Boa. Então, eu sempre me reúno com aquela equipe e faço o levantamento dos problemas, né? Das possíveis melhorias, como posso dizer. E, a partir daí, a gente vai traçando o que, de fato, é possível resolver. Né? Então, em uma farmácia, a gente sempre tem que pensar que eu vou precisar fornecer o produto, né? Então, eu consigo atender a minha população? Sim. Tem medicamento quando o paciente ele vai, né, na farmácia buscar? Sim. Não está tendo, está faltando. Então, eu preciso resolver isso. Tá? Resolver isso, tem um preço legal, tem uma recorrência de pacientes. Então, de que forma eu posso estar melhorando ali a experiência daquele paciente? Sim. E a partir daí, que eu vou direcionar, né, esse trabalho com o serviço de cuidado farmacêutico. Né? Então, mas eu tenho pouca estrutura, não tenho condições de ter um consultório. Começa pelo básico. Sim, né? Leve uma experiência para aquele paciente, né, que seja benéfica, mas também que atenda aos recursos que você dispõe naquele momento. Então, comece com o que tem. Sim. E à medida, né, que for melhorando, né, você vai expandindo e desenvolvendo, entregando melhores resultados para aquela população. Muito bom, muito bom. Pois é, senhores, essa é a qualidade da nossa entrega, né? Conteúdo leve, um bate-papo simples, nada de muito estresse, pelo contrário, né? Perguntas simples, com respostas simples, mas cheias de informação, né? São simples, mas não são simplistas, que eu sempre gosto também de falar, né? A simplicidade está em entender exatamente os caminhos de maneira menos complexa possível, porque a nossa vida já é complexa. Então, a gente, quando pode simplificar as coisas, a gente gosta de simplificar, essa é uma característica. E a ideia é que você dê os primeiros passos, ou então você, não apenas para empreender, mas se você já empreende e está dentro desse segmento, que você, inclusive, tenha condições de performar melhor. Essa é a ideia, né? E esse bate-papo eu acho que foi extremamente produtivo, porque ela não apenas trouxe a experiência no ato da pesquisa, ela não falou apenas do aspecto educacional acadêmico, mas ela performou dentro de um aspecto mercadológico, ela também discutiu situações de estratégia, ela falou sobre a lógica de ir, né, tanto para o aspecto clínico quanto o aspecto logístico. Ela levou a gente para um ambiente que normalmente não está dentro do nosso comum cotidiano, que é pensar para além das farmácias comerciais, mas o olhar para o aspecto do hospital, né, que também tem esse serviço, tanto de dispensação como de acolhimento. Enfim, a mulher passou e caminhou por diversos temas e naturalmente a gente vai ter outras oportunidades. Então, para vocês que gostam desse tipo de conteúdo, já estamos aqui fazendo meio que um spoiler, tá? Mas provavelmente teremos um outro evento onde ela vai ter a oportunidade de falar de forma mais clara sobre aspectos, né, de estratégia, de aplicação, né, de ampliação de trabalho, de serviços, né, de como é que a gente consegue performar, né, enquanto farmacêuticos, né, dentro de uma lógica estruturada, né? Estruturada no sentido de construir pilares que performem lá na frente de uma maneira mais ajustada. Então fica o meu agradecimento para a doutora, né? Automaticamente dizer que, se for possível, teremos mais outros bate-papos, né? Para tentar talvez até aprofundar sobre coisas que eu acredito que podem ser feitas.
E eu vou abrir espaço para você dar o seu tchau final, né? Falar como é que a gente consegue, inclusive, te encontrar, né? Para aqueles que querem, de alguma maneira, ter essa oportunidade. Eu quero que você, literalmente, diga, ó, você me encontra assim, esse é o canal de contato que eu acredito que faz sentido. Enfim, a palavra é sua. André, agradeço muito o convite, uma satisfação aqui. Sim. Foi muito leve, muito legal, eu né? Falei, né? Tava ansiosa aqui no início, mas exato. foi tudo muito leve, muito né? leve. E a gente conseguiu aqui abordar vários temas, né? Que muita gente acredita que vai, né, gostar bastante aí. Perfeito. E pode me encontrar nas mídias sociais, né? Eu não tenho Exato. nenhum assim mais profissional, acho que vou ter que criar. Que bom. Mas aí eu não sei se você vai disponibilizar. Sim, pode ser ou pode ser um canal simples, que é geralmente quando a turma quer esse contato, às vezes até nos perguntam no próprio direct ali do canal que a gente publica. Então fiquem à vontade se vocês disserem, André, quero conversar com ela, enfim, ela só é mandar, tá? Comenta, enfim, fica à vontade, porque a gente também pode canalizar para ela esse contato. Sim. Mas se achar, obviamente, ela no Instagram, fica fácil também mandar um direct. Se for buscar ali através do WhatsApp, enfim, é fácil, não é difícil. A gente se esconde nas redes sociais, é muito difícil se esconder nas redes sociais, sempre estamos por ali. E vocês conhecem, obviamente, na Gabiô, para tudo aquilo que a gente publica, comentou, a gente direciona, a gente ajuda. Então é fácil também encontrar ela por nós, né? Sim, obviamente também. Então, vamos lá, né? Vamos pro próximo, né? Obrigado aí à turma que estava aí nos bastidores mais uma vez, a turma do Badalando, que sempre nos dá esse suporte aí no final e no início e no durante, né? Não só no final, mas em toda a jornada aí dessa gravação do podcast. A gente se vê no próximo. Abraço.